Está tudo certo? O Agro Brasil inventou o registro de negócios para resolver um problema seu. Lembra quando as cotações da arroba eram distantes da realidade, você ficava perdido, sem saber o real valor de venda? Isso é passado. Com o Agro Brasil, todos registram seus negócios e você tem o valor verdadeiro da arroba em sua região e na hora. Registre agora e participe da formação do preço. Baixe o aplicativo e vem fazer parte da família Agro Brasil comigo. Negociou, registrou. Olá para você que segue ligado aqui no nosso site Notícias Agrícolas, está começando mais um boletim e claro que a gente vai destacar sobre o mercado do boi gordo, mas hoje especificamente sobre os preços da carne bovina no atacado. Eles têm registrado recuos, consequência aí do escoamento lento no atacado e para entender sobre todo esse cenário, a gente convidou o Fernando Henrique Iglesias, analista das safras e mercados, já está aqui com a gente. Fernando, seja muito bem-vindo aqui no nosso site. Oi, bom dia a todos. É um prazer estar mais uma vez aqui no Notícias Agrícolas comentando sobre o mercado do boi. O mercado do boi que vem carregando fortes emoções nas últimas semanas, né? Uma volatilidade imensa. A gente sai de um novembro de altas muito consistentes, em que o boi chegou a ter negócios a R$330 por arroba em São Paulo. E agora a gente entra num dezembro em que o mercado voltou a operar pressionado, os frigoríficos conseguiram escalas muito confortáveis, e o que realmente tem nos assustado aqui nas safras e mercado é essa queda dos preços da carne, realmente. O dianteiro já caiu muito, já caiu em torno de 10% desde o início de dezembro, um movimento bem arrojado de queda. Ponta de agulha também caiu nessa mesma proporção de preços, e isso é um sintoma realmente que há uma dificuldade de escoamento desses cortes, há uma dificuldade para o frigorífico colocar essa carne no mercado interno e dar vazão a esse produto. Então, isso é um impeditivo para o frigorífico pagar ainda mais pela arroba. Então, hoje o dianteiro, por exemplo, está sendo trabalhado, sendo negociado em São Paulo entre 14 até R$14,10 o quilo, e a ponta de agulha abaixo de 14, entre R$13,80 a R$13,90. Então, fica esse sinal de alerta para essa primeira quinzena de dezembro. Também a gente pode mencionar que os preços das outras carnes também caíram de uma maneira bem agressiva. Fernanda, aí você pontuou sobre os preços das demais proteínas. Quanto que foi essa queda do frango e quanto que foi a queda do suíno? Só para a gente ter como base de comparação aí. O preço da carcaça suína ele não caiu tanto assim como essas outras proteínas, mas a carne de frango sim, ela caiu de uma maneira muito agressiva. O que a gente observa é que há uma sobreoferta no mercado de frango, por mais que as exportações de carne de frango sejam muito boas agora, a gente percebe uma dificuldade muito grande de segurar preço, mesmo num período que tradicionalmente é de boa demanda. Hoje o frango congelado já opera em São Paulo abaixo de R$7 o quilo, trabalhou o ano inteiro praticamente na faixa de R$7,90, R$8 o quilo, então foi uma queda considerável realmente, e isso tem sido traduzido aí no mercado. A gente vê os preços dos cortes do frango caindo bastante, da coxa, da asa, do peito, tudo isso está recuando. Precisamos ver qual proporção dessa queda vai chegar ao varejo. Isso que é importante. A gente não vê movimentos robustos de queda no varejo, até porque, só para contextualizar, tradicionalmente o mercado trabalha com preços do atacado atingindo seu auge ali em novembro, que é quando a indústria está se preparando para atender essa demanda de final do ano. Os preços do varejo normalmente atingem seu ápice agora em dezembro. Então a gente vai ver o varejo ainda mais inflacionado nesse momento. Então, por mais que os preços da carne estejam caindo, a tendência é que isso não chegue tão rapidamente assim na ponta final para o consumidor. Então vai demorar um pouquinho para essa queda dos preços no atacado ser traduzida em queda para o consumidor final. Fernando, por outro lado, os cortes de traseiro, né, que são mais demandados agora no final do ano, eles não estão com queda tão acentuadas como a gente tem observado do dianteiro. É exatamente isso. O traseiro até recuou, a gente está trabalhando hoje com um traseiro ainda acima de R$22 o quilo, mas é uma queda aí de 2%, perto de uma queda, frente a uma queda de 10% do dianteiro. Então realmente essa composição da demanda, buscando cortes mais nobres, aquele momento assim de aumento dos churrascos nesse final de ano, com as aves natalinas também num patamar muito proibitivo. E essa é uma tradição importada, o brasileiro não faz muita questão de
de consumir peru, chester, etc., ele não tem tanto problema em abrir mão dessas proteínas e direcionar o consumo realmente para cortes nobres do boi gordo, mesmo para carne suína. Então ele não tem não se prende a isso, né? Não é como em outros países que essas aves natalinas são uma tradição realmente e é mais difícil de abrir mão desse tipo de consumo. Mas aqui no Brasil não, aqui no Brasil os cortes do traseiro ainda mantêm um patamar muito alto de preço, ainda se sustentam ali, só é difícil a gente ver reajustes do traseiro no mercado em função dessa incapacidade que o consumidor aqui no Brasil tem de absorver ainda mais reajustes da carne. Está muito complicado em função de todas as dificuldades macroeconômicas que são evidenciadas aqui no país. E, Fernando, que referências são essas dos traseiros, só para a gente deixar certinho aqui para o pessoal que nos acompanha? O traseiro em São Paulo aí operando entre 22,20 a 22,30, tá? Uma média de 22,25 kg, considerando São Paulo como referência. Ainda num patamar bem alto de preço se a gente comparar com o histórico. Então, mantendo ali acima de R$22. Fernando, você aí no começo da entrevista, você pontuou que isso, querendo ou não, pode impactar os preços aí da arroba se continuar essa queda nos preços da carne. Os frigoríficos não vão querer ofertar preços melhores para a arroba do boi gordo aí nas próximas semanas. Como que fica isso para o começo do ano, né? O pecuarista, ele tem aí a oportunidade de deixar os animais mais tempo no pasto, e isso acaba ali gerando uma queda de braço ali com as indústrias, né? Então ele consegue pedir preços melhores se a indústria não quiser pagar. Exatamente. O que a gente está vendo nessa semana em particular é uma semana um pouco mais calma em ritmo de negócios. O fluxo das negociações caíram, os frigoríficos ainda operam com escalas confortáveis ali para o final do mês, já estão com a programação praticamente definida daqui até o final do ano. Tá? E o que acontece agora é que o pecuarista, com as pastagens em boas condições, está encontrando uma maior capacidade de retenção. Ele consegue segurar esse animal no pasto. Ele tem ele consegue segurar até encontrar um preço que lhe satisfaça. No mês de janeiro e mês de fevereiro deve acontecer algo parecido. A queda de braço vai acontecer, até porque a gente vai entrar no momento da demanda doméstica no primeiro bimestre, em que o consumidor brasileiro está menos capitalizado, tem IPTU, IPVA, compra de material escolar, então não combina com o aumento, com a ampliação do consumo da carne no mercado interno. Então, tradicionalmente é assim, a gente sai de um período de consumo robusto, de consumo muito forte no mercado interno, para um período consumo mais retraído. Falta realmente um elemento novo em relação à demanda que justifique altas mais agressivas nos preços do boi gordo, que justifique uma arroba acima de R$320 R$320, por exemplo. Precisa de algum elemento que justifique isso. E esse elemento seria a China, né? Precisamos entender qual vai ser o posicionamento da China nas próximas semanas. Exatamente. A China, ela faria toda a diferença no início do ano para a elevação dos preços da arroba, certo? Exatamente isso. A China, querendo ou não, é nosso principal importador de proteína animal. A gente pode destacar o bom ritmo de compras de carne bovina por parte dos Estados Unidos, essa cota da Rússia que a Rússia abriu recentemente. Destacar que outros países estão absorvendo mais carne bovina brasileira, enfim. O grande problema é que nenhum desses países tem o potencial de consumo que a China tem. Não existe outra China dando sopa no mercado mundial. Não tem outro player com essa capacidade. E a China reunia condições muito importantes aqui para o Brasil. Ela pagava bem pela carne bovina brasileira e comprava muito. Comprava volumes gigantescos realmente. E isso nos leva a um quadro de exportação muito retraída nesse último trimestre. O volume embarcado caiu muito. Então, precisamos realmente de uma posição chinesa. A gente sabe que a China eventualmente vai voltar a comprar carne bovina brasileira, mas tem algumas questões que a gente precisa responder em relação ao mercado chinês. Quando que a China vai retornar a comprar carne do Brasil? Isso ela não deixou claro de quando que isso vai acontecer efetivamente. Eu acredito que só em 2022 mesmo vamos ter novidades em relação a isso. O segundo ponto é quanto que a China vai comprar do Brasil, quais vão ser os volumes de importação da China em relação à carne bovina brasileira. Ela deve manter um bom ritmo de compras, mas possivelmente não na mesma proporção de 2021 e de 2020.
E por fim, a que preço? A China deve aproveitar esse momento que o Brasil está fechado para renegociar contrato, para baixar preço de proteína animal. A China é sempre muito proativa nessas questões envolvendo segurança alimentar e a gente já viu renegociações de contrato acontecendo esse ano. A gente já viu a China tentando reduzir preço de importação de proteína animal. A gente vê muito claramente isso na carne suína, por exemplo. O preço médio da carne suína exportada aqui no Brasil caiu de uma maneira bem consistente ao longo do ano. E a mesma coisa para outros players do setor carnes, como União Europeia, Estados Unidos, etc. A China vem trabalhando para reduzir preços. Certo. E Fernanda, ontem a Secex divulgou aí os dados das exportações e o volume embarcado tanto em receita nas 2 semanas aí de dezembro era o que a China, era o que a gente consumia aí, que a gente tinha de volume em uma semana, né, com a China. É exatamente isso. Se a gente for colocar na frieza dos números, a exportação brasileira caiu 50%. É exatamente isso. Novembro e outubro já foram meses muito ruins em termos de exportação. Dezembro caminha para um cenário parecido, não vai ser um dezembro de bom ritmo de embarques, a gente vai ficar num patamar de exportação próximo ao que era em 2019. A China levou esse nosso ritmo de exportação a um nível diferente. Tanto que se a gente olhar pelo ponto de vista da arrecadação, agosto e setembro foram meses espetaculares. O Brasil conseguiu arrecadar mais de US$ 1 bilhão em cada um desses meses em termos de exportação. A falta que a China faz é muito grande. Por mais que a gente busque diversificar e pulverizar essas exportações de carne bovina, o que é sim muito importante, precisa buscar outros mercados, reduzir essa dependência em relação à China, de qualquer maneira tem um peso muito grande a falta que ela faz, né? Tanto que o nosso mercado pecuário entrou em parafuso depois que esse embargo aconteceu. O mercado do boi não costuma ter uma volatilidade tão grande quanto essa que a gente viu nos últimos 90 dias. Não é algo tradicional. Uhum. E Fernando, falando um pouquinho sobre o mercado futuro, nas últimas semanas a gente viu aí, acompanhou que os preços estavam tendo quedas, né, significativas e agora nessa semana os preços no mercado futuro já começam a mostrar uma reação. Que fatores aí estão impactando os preços na B3? Bom, os futuros na B3 estão precificando esse momento de acomodação dos preços que a gente vive agora. O mercado operando ali com o maior volume de negócios acontece a R$310 por arroba ali em São Paulo. O mercado estabilizou nesse patamar de preços e o contrato de dezembro está traduzindo esse movimento de maior estabilidade dentro do mercado em relação aos dias anteriores. O frigorífico não está conseguindo realizar compras abaixo de 300, por exemplo, em São Paulo. Houve algum ensaio de baixar preços abaixo de R$300, mas não teve êxito em relação a isso. Agora a gente entra num período que o mercado realmente está dando sinais de acomodação, de estabilidade. Vamos ver como que o mercado vai trabalhar daqui até o final do ano, considerando que os frigoríficos têm escalas de abate confortáveis para atender esse período, mas o pecuarista já não tem tanto interesse de venda nos preços que estão sendo ofertados, pensando que ele tem uma boa capacidade de retenção e também ele está capitalizado. O pecuarista no Brasil está capitalizado, a gente precisa sempre mencionar isso. Então ele está com ele não tem uma urgência para negociar boi gordo, não tem pressa. Pode esperar quando o mercado for mais favorável, quando o mercado tiver preços mais interessantes, aí ele entra no mercado negociando. Por enquanto o mercado deu essa acomodada, está um pouquinho de lado, mas precisamos entender realmente como que vai ficar essa composição de demanda para o primeiro trimestre, para que haja espaço para reajustes mais agressivos. Fernando, eu agradeço a sua participação aqui no site Notícias Agrícolas e claro que a gente te espera aí mais vezes a entrevista, que vai ser no próximo ano, e a gente espera toda essa parceria. Eu que agradeço, é sempre um prazer participar aqui do Notícias Agrícolas. Desejo a todos um excelente Natal, um ótimo Ano Novo e até 2022. Vamos para mais uma semana aí de muita turbulência no nosso mercado do boi. Até a próxima, pessoal. Até a próxima. E claro que a gente te espera aqui para falar do mercado boi, da carne, da reposição, das exportações, tudo que engloba o mercado pecuário. Até mais. Bom dia a todos.
Você aí acompanhou a entrevista com Fernando Henrique Iglesias, ele é analista das safras e mercados, e a gente vai lá na B3 para ver como os preços estão se comportando na manhã dessa terça-feira. O dezembro está precificado a 311,50, com uma valorização de 0,50%. O janeiro está precificado com 321,50, com uma alta de 1,1%. Já o fevereiro é cotado a 321,50, também com uma alta de 1,32%. O abril está estável a 317,40. E o CPEA fechou ontem com uma alta de 1,65% e precificado a 316,35. O Fernando Henrique Iglesias ressaltou aqui em entrevista que os preços da carne aí no atacado tiveram uma queda de 10% aí no acumulado de dezembro. Os cortes de dianteiro tiveram essa queda e os de traseiro tiveram uma queda de 2%. Essa queda aí é reflexo do escoamento lento no atacado, o que se reflete aí, que pode se refletir em uma queda aí para os preços da arroba nas próximas semanas, já que os frigoríficos não vão querer ofertar preços melhores para arroba. No entanto, o Iglesias ressaltou também que aí os pecuaristas têm a possibilidade de manter os animais no pasto sem a urgência de negociar, o que pode aí trazer mais acomodação para os preços da arroba. Iglesias também ressaltou que a demanda é o que daria o tom de alta aí para os preços da arroba no próximo ano. Bom, eu fico por aqui, você segue ligado aqui no nosso site, que claro que a gente vai ter mais informações, não só somente sobre a pecuária, mas também sobre outros mercados. Até mais! Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.